E aí, galera, eu sou o professor Diego Souza, sejam bem-vindos ao canal Matemática Sem Drama. Bem, na videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre gráficos da função do primeiro grau, tá? A habilidade do Enem relacionada a esse conteúdo é utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferência. Então, uma vez que você tem um gráfico, ele quer que você conclua, infira algo sobre esse gráfico. É essa habilidade que vamos trabalhar na aula de hoje. Bem, para iniciar nossa aula sobre gráficos de função do primeiro grau, eu quero começar com a situação problema, que é o seguinte, ó. Vamos supor que você tem uma torneira quebrada na sua casa, e aí essa torneira ela fica pingando, tá? Para você tentar minimizar os gastos, aí você coloca sempre um recipiente embaixo dessa torneira. Só que esse recipiente ele já estava com uma certa quantidade de água, exatamente 5 litros, como vocês observem aí na figura. Essa torneira ela fica pingando a uma velocidade, turma, de 2 litros por hora. Então, a cada hora que passa, se juntar todas essas gotas, aí vai dar o equivalente a 2 litros, tá bom? E aí a pergunta que eu tenho a fazer a vocês é o seguinte, ó. Eu quero que vocês construam um gráfico dessa situação acima. E aí, olha aqui, ó. Professor, como é que eu faço o gráfico dessa situação? Primeiro, se na hora da prova tiver uma situação problema, que é esse o caso, e ele pedir para você tirar o gráfico, você precisa, antes de tirar o gráfico, você precisa retirar a função dessa situação problema. Aí quando você tem a função, aí sim você consegue construir o gráfico. Retirar funções de situações problemas, aí é mais fácil. Eu já tenho uma videoaula, nossa primeira videoaula de função do primeiro grau é sobre isso. Se você não assistiu, então aproveita para assistir, clica aí no card que está aparecendo aí em cima, tá? Então vamos lá. Como é que eu tiro a minha função dessa situação? Lembrem que função é uma relação entre duas grandezas, entre duas coisas. Então eu preciso saber o que são essas duas coisas inicialmente, ó. Eu posso relacionar, por exemplo, a quantidade de água que está dentro do recipiente, tá? À medida que vai aumentando aqui, ó, conforme o tempo vai passando. Então, inicialmente, eu vou chamar de Y, por exemplo, toda a quantidade de água que está no recipiente, tudo que está aqui de água, eu chamo de Y, tá? E o nosso X vai ser a quantidade de horas que passou. É óbvio que quanto mais horas passam, mais água eu tenho no meu recipiente. Estão vendo que há uma relação? Então tá. Como que é a minha função que relaciona essas grandezas? Ó, observem que o tanto de água que eu tenho no meu recipiente, de fato, é 5 litros, ó. Então a minha função vai ser 5 mais... Só que o que é que acontece? Se passou X horas e por cada hora aumenta 2 litros... Então, o tanto de água que vai ceder do meu recipiente é 2x, porque é 2 litros vezes a quantidade de horas, mais 5. Perfeito, pessoal. É exatamente essa nossa função. Retirei a minha função. Não estou muito interessado com isso não, porque eu já ensinei isso em outra aula. Eu estou interessado em construir o gráfico. Então, olha o que é que a gente vai ter que fazer. Ó. Nós temos que construir o gráfico dessa função. Para construir o gráfico dessa função, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que saber é, essa função, ela é uma função do primeiro grau. E vocês devem estar se perguntando por que ela é uma função do primeiro grau. É dita do primeiro grau porque o meu maior expoente aqui é 1, ó. Por isso do primeiro grau, e é dita função porque é uma relação entre x e y, tá? Então a gente chama essa expressão de função. Nas funções do primeiro grau, a primeira coisa que você precisa saber é que o seu gráfico sempre vai ser uma reta. Sempre. O formato dela é uma reta, tá? Essa reta ela vai variar, vai, mas sempre será uma reta. Outro ponto importante é, se eu quero desenhar uma reta, pessoal, eu só tenho um ponto dessa reta. Eu consigo determinar uma única reta passando por esse ponto? Quantas retas passam por um ponto? Ora, observem aqui, ó, que pode ser essa. São várias retas, né? Então, um ponto não é suficiente para me determinar a reta. Agora, se eu tenho 2 pontos, por exemplo, quantas retas passam por esses 2 pontos? Passa somente uma, ó. Então, o que é que isso quer dizer? O que é a consequência disso? A consequência é
que para me desenhar o gráfico dessa função, pessoal, eu tenho que ter 2 pontos dessa função. Porque aí sim, quando eu marco esses 2 pontos, só tem uma reta passando por eles. Então só vai ter um único gráfico possível. Ou seja, eu preciso agora, inicialmente, tomar 2 pontos nessa minha função. E aí, geralmente, é a parte que os alunos têm mais dúvida. Por quê? Professor, como é que eu pego 2 pontos dessa função? Primeiro, turma, é os pontos que você quiser. Você vai atribuir um valor a x a uma dessas variáveis, tá? Obviamente, vai substituir na sua função e calcular o valor de y. Mas esse valor de x que você vai escolher é o que você quiser, pode ser qualquer valor. Geralmente, ó, o professor ele não pega valores muito altos e vocês também não. Por quê? E se eu pegar aqui o valor de 300, fica difícil de substituir. Ó. Então, se eu pegar o x300, por exemplo, colocar 300 aqui, vão dar valores muito altos. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai tomar quais valores? Geralmente os mais baixos mesmo. Ó. Por isso que eu vou tomando x igual a 1. Eu repito, esse valor veio de onde? Você que deve estar aí, ó. Professor, mas veio de onde? Turma, é o valor que você quiser. E aí o que convém a você? Pega valores baixos sempre. Eu pego geralmente 0, 1 e 2. Eu adoro esses 3 valores, tá? Mas só precisa de 2? Só. Às vezes eu pego um terceiro, só para radificar ali. Mas no geral só 2. Então, se o x for igual a 1, e agora o que é que eu faço? O y também é o valor que eu quiser? Não. Aí depende da função. Você pega o x e substitui na sua função. Olha, o x aqui ele está sendo 1, então o y vai ser igual 2 vezes 1, certo? Mais, observe que mais 5. 2 vezes 1, 2, com 5, 7. Então esse já é o nosso primeiro pontinho, é o que está aqui em cima. Ó. Esse nosso primeiro ponto aqui a gente acabou de encontrar. É o ponto 1 e 7, tá? Já agora eu vou tomar outro valor para x. Agora eu vou tomar outro valor para x. Por exemplo, x igual a 2. E aí substituo do mesmo jeito aqui em cima no 2. Ó. Onde tem x eu ponho 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. Então meus pontos são 1 e 7, coordenadas 1 e 7 e 2 e 9. Show! Tendo os 2 pontos, o que é que eu vou fazer agora? Você deve desenhar o plano cartesiano. Como que é o plano cartesiano, professor? A gente tem aqui o eixo x e aqui o eixo y. Aqui eu estou chamando de x e y porque na função ó, eu chamei de x e y, mas pode variar, tá bom? Essas duas grandezas. E aí como é que eu vou fazer? Agora você vai posicionar seus 2 pontos. Lembrando que duas coordenadas dessas, ó, x e y, corresponde a um único ponto. Aqui eu não tenho 4 pontos não, até porque nem preciso disso. Eu só tenho 2 pontos, tá bom? Então, ó, quando x for igual a 1, tá? E 1 é a direita da nossa origem, tudo que vem à direita são os pontos positivos, à esquerda são os negativos, acima são os positivos e abaixo são os negativos, tá? Então, quando x for igual a 1, por exemplo, o meu y é quanto? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geralmente, essa escala aqui ela é obedecida, essa distância ela é padronizada, tá? Uma vez que você define quanto que vale uma unidade, eu defini aqui, ó, qual é esse tamanho de 1, o restante todo tem que seguir também, ó, certo? Então, ali é o ponto 7. Como é que eu marco esse ponto em 7? Aí é só você traçar segmentozinhos, ó, partindo do 1 e do 7, ó. Estão vendo? Aí é o nosso ponto 1 e 7. É o primeiro ponto do nosso gráfico, da nossa função. E aí, de modo semelhante, você encontra o seu outro ponto. Mesmo jeito, muda nada, galera. Olha aqui, ó, como é fácil. Então, agora eu vou pegar o ponto 2 e 9. E aí, como é que eu vou fazer, professor? Não tem problema. Você já pegou 1 no x? Ah, pessoal, lembrando que o primeiro valor aqui sempre é o do x e o segundo valor sempre é o do y, tá? Até porque tá aqui os valores de x, não tem como se enganar. Então, ó, se o x for igual a 2, e aí quanto que é o valor de y? Y foi 9. Lá em cima já está no 7, então eu vou pegar só o 8 e o 9, ó. Aqui o nosso 9. Como é que eu marco esse ponto? Faz o segmentozinho do 2, o segmentozinho do 9, o ponto de encontro é o ponto que ele está procurando. E tá aí os 2 pontos que correspondem a esse gráfico aqui, ó. Professor, e agora o que é que a gente precisa fazer? Agora é fácil, você liga esses 2 pontos. E aí a esse segmento de reta é o que a partir de agora a gente vai chamar, e é o conteúdo da nossa aula, de gráfico da função y igual a 2x mais 5. Eu gosto que às vezes os alunos dizem assim, ó, mas professor, por que eu posso escolher o valor que eu quiser no x?
Então vamos supor que na hora da prova, o meu concorrente, né, o cara que está competindo comigo, o cara escolhe o valor 5. Por que que o dele vai dar o mesmo gráfico? Se na hora que substituir aqui vai dar outro valor. Ó, o dele vai dar o mesmo gráfico pelo seguinte modo. Vem aqui comigo. Se ele escolher x igual a 5, x igual a 0, desculpa, você escolheu 1 e 2, ele escolheu 0. Olha o que é que vai acontecer ó, se ele escolher x igual a 0. O y dele vai ser 2 vezes o x. Então, vezes 0 mais o 5, né? Isso dá quanto? Isso dá 5, pessoal. Professor, por quê? Porque 2 vezes 0 é 0, mais 5, 5. Então, o ponto dele é 0 e 5. Você não especificou esse ponto no seu gráfico, mas na hora que você constrói esse gráfico, esse ponto está no seu gráfico. Você só não quis destacar. Ó. Cadê o ponto 0 e 5? No seu gráfico, não é nem no dele. Eu nem desenhei o dele, ó. Eu só peguei um ponto dele, mas no seu gráfico, cadê? Ó? Ele está aqui, ó. Podem observar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Estão vendo que é o ponto 0 e 5? Estão vendo que ele está no seu gráfico? Então, independente do ponto que ele pegue, ó, se ele pegar aqui o 3, por exemplo, ó, bem aqui o 3, vai estar no seu gráfico, esse ponto vai, porque quando você subir aqui, ó, ele vai dar bem aqui, ó. E aqui vai ter o ponto correspondente, ó. Porque essa reta cresce infinitamente, então todos os pontos, mesmo você só destacando 2, você tem no seu gráfico. Aqui eu quero aproveitar um outro detalhe com vocês, aproveitar esse ponto 0 e 5, ó. Você pode observar assim, ó. Professor, esse ponto, quando x foi 0, deu o correspondente 5, que é exatamente o valor que está aqui, ó. Observe que é o valor que está bem aqui, ó. Isso sempre acontece, galera, sim. Olha o que acontece. O gráfico da função do primeiro grau, a reta, ela sempre, informação importante, pode cair na prova de vocês, ó. Ela sempre vai tocar o eixo y no ponto 5. Então, por exemplo, esse nosso coeficiente linear, que é o b, tá? Ele vai definir onde a sua reta vai tocar o eixo y, tá bom? Então, como ele é 5, minha reta tocou no ponto 5. Professor, se o coeficiente linear ele me dá essa informação, o angular, que é o nosso a, que é o que está junto com x, ele dá alguma informação também? Turma, obviamente ele vai dar também informações, tá? Esse coeficiente angular, ele diz a inclinação da sua reta. E aí só são 3 tipos possíveis, tá? Essa inclinação, ou ela vai ser crescente, tá bom? Quando que isso ocorre? Quando o valor de A for maior que 0. Observe, ó. Quando A for maior que 0, o nosso gráfico ele vai estar crescendo. Como é que eu sei se ele está crescendo ou diminuindo? Porque aqui ó, é interessante, porque se eu olho da esquerda para a direita, meu gráfico cresce. Se eu olho da direita para a esquerda, meu gráfico diminui. Como é que eu sei, então? Tem que ter cuidado. Existem 2 modos de saber. O correto, matematicamente, é o seguinte. Na verdade, assim, nem a definição não, mas serve, ó. Quando você vai ler, você lê da esquerda para a direita. Então, os gráficos são do mesmo modo, pessoal. Muito importante. Você vai analisar da esquerda para a direita. O que é que está acontecendo da esquerda para a direita? O meu gráfico está subindo. Então, a gente diz que esse gráfico é crescente. Às vezes, também, você pode posicionar a sua mão. Se você conseguir botar a sua mão direita, se estiver no sentido da direita, ele está crescendo. E da esquerda, ele está decrescendo. Observe que esse gráfico eu coloco minha mão direita, ó. Tá bom? Então ele está crescendo. Você pode analisar assim também. Isso quando A é maior que 0. Observe que é o nosso caso. O A não é 2, 2 é maior que 0, por isso a função é crescente. Mas também poderia ser decrescente. E quando que é isso, professor? É quando A for menor que 0. E aí a nossa função ela decresce. Ela tem esse sentido aqui, ó, que tá aqui, tá bom? Observe que da esquerda para a direita a gente vê ela decaindo. Perfeito. E existe um último caso, que é quando esse A for igual a... quando ele nem é maior, nem é menor, quando ele é igual a 0. Professor, mas o senhor tinha dito na aula de função do primeiro grau que não poderia, que a gente não poderia fazer A igual a 0 nessa função. E não pode mesmo não, porque quando você faz, você perde esse termo. E fica y igual a 5. Ou seja, nem aumenta nem diminui, é 5 direto. Então a gente diz que a função ela é constante, ela é deitadinha, ó. Tá bom? Não varia, não muda, nem cresce nem diminui. Pessoal, essa foi nossa aula sobre gráfico de função do primeiro grau. Eu queria uma aula mais curtinha, eu estou tentando reduzir, tá bom? O tempo das nossas aulas também. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu já vou fazer uma questão sobre isso, que eu vou dar uma situação problema, tira a função e desenho o gráfico. Por isso, peço logo que você
clique aqui no vídeo que vai aparecer ao lado para você assistir a próxima aula, tá bom? Sobre ainda gráfico de função do primeiro grau. Antes de tentar resolver a questão, pausa o vídeo, tenta fazer e depois você vê a resposta, tá? Por favor, não esqueçam também, quem gostou desse vídeo, tá? De curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Clica no sino de notificações para você receber sempre que a gente postar uma videoaula nova, tá bom, pessoal? Para você continuar acompanhando aí o nosso canal. Segue também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo. Pessoal, no meu Instagram eu estou começando a postar mapas mentais, vários checklists, vou começar a publicar simulados. Então é importante que você nos siga lá também, tá bom? Não esquece de seguir lá a gente, tá bom? No Facebook e no Instagram. No mais, eu agradeço demais, como sempre, né, a atenção de vocês. E aí, até a próxima, pessoal. Valeu!